Acampamento da Fé Monte Moriá. A 60 quilômetros do centro do Rio, entre Campo Grande e Barra da Tijuca. Aparelhado com dormitórios amplos, capela para louvor, salão de lazer, quadra de esportes, campo social, cozinha, cantina, piscina e muito verde. Área alta para você fazer suas caminhadas em pleno contato com a natureza. Tudo isso está à disposição do seu grupo ou de sua igreja. Acampamento da Fé Monte Moriá. Estrada do Mato Alto, 3.735 Campo Grande. Informação, Rua 1º de Março, 125, 11º andar, Rio. Telefone 253-2849. Você tem dúvidas? Então leia o livro A Bíblia Responde, o mais recente lançamento de autoria do pastor Davi Gomes, com mais de 200 soluções para as suas dúvidas sobre a Bíblia Sagrada. Peça o seu exemplar escrevendo para a Escola Bíblica do Ar, Caixa Postal 866, CEP 20001, Rio de Janeiro. Eu quero, meus amigos, ao início destes estudos bíblicos, neste cassete, o tema pertinente: para onde vão os mortos? No momento quando a pessoa morre, para onde vai a pessoa? E eu quero dizer que este livro, a Bíblia Sagrada, responde ao problema. De modo que eu não vou me firmar em nenhum compêndio filosófico, em nenhuma mentalidade fora disto, mas eu vou ter o privilégio de cotejar todas as coisas, todos os achados, para tornar este estudo muito proveitoso em lares, em clubes bíblicos, em igrejas, em empresas, porque acredito que estamos caminhando para o término da era. Eu não tenho nenhuma dúvida que Jesus Cristo voltará a este mundo e tenho a certeza que não tardará muito, mesmo porque os homens estão criando tantas dificuldades que se Jesus não voltasse, e ele voltará, haveria dificuldade de se viver aqui no mundo. De modo que eu formulo a pergunta: para onde vão os nossos mortos? E quero que, em primeiro lugar, nós lembremos que não é uma questão de eufemismo, de pessimismo, de otimismo, mas eu estou aqui e sei que a minha estada aqui é provisória. Eu sei que cada um que acompanha este estudo está vivendo provisoriamente. Há um salmo de número 90 que eu acho tão interessante porque ele declara, em contrastando a eternidade de Deus com a falácia humana, a nossa estada aqui tão curta, ele diz que o limite da vida do homem não vai tanto, se vai a 70 anos e se passar disso já se torna canseira e enfado. E esta é uma verdade que não se pode de modo nenhum negar. O que é a morte? Morte é separação do espírito e o corpo. Então, morte é separação. Perguntaram uma certa ocasião o que é vida? E a resposta de um grande pensador cristão foi a seguinte: se quiser saber o que é vida, olhe o morto. Nós não podemos realmente entender tudo. Neste meu estudo no livro A Bíblia Responde, eu tenho um tópico que eu considero esse chamado fenômeno da parapsicologia, que estuda os chamados fenômenos anormais e que são tremendamente variados. Mas vamos guardar este primeiro ponto. Morte é a separação
do espírito e o corpo. Quer dizer, quando a pessoa morre, o espírito sai, o corpo fica. Segundo, para onde vai o espírito que sai? Para que lugar vai o espírito que saiu do morto? No Velho Testamento, há uma palavra Sheol, que é designada como lugar dos mortos. É uma palavra ampla. Sheol, lugar dos mortos. Os patriarcas, eles falavam da morte como alguém que vai ao encontro dos que já estão lá em cima. É uma linguagem muito interessante. Eu vou ao encontro de quem está lá em cima. A Bíblia deixa claro que todos os crentes estarão agrupados. A Bíblia deixa claro que todos os não crentes, isto é, todos os que recusarem a salvação oferecida por Jesus Cristo, provida por Jesus Cristo na cruz, todos os que recusarem essa salvação estarão, a Bíblia diz, no inferno, na perdição. Então, a importância da matéria é grande demais, porque nós temos que estar preparados para a eventualidade da morte e para o tempo quando a morte chegar. Há uma passagem que declara: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. E a nossa caminhada deve ser uma caminhada de santa preparação. Mas este tema é tão amplo e tão variado que ele traz uma infinidade de sugestões. Eu não posso abrir estes compêndios aqui, ou esses volumes de teologia, ou estas obras que estudam o tema, mas eu posso trazer um tipo de resumo. Todos os povos da antiguidade acreditavam que o espírito continua a viver depois de sair do corpo. Quanto a isto, não há dúvida. Os gregos falavam em transmigração. Falavam no espírito sair de um corpo e entrar no outro corpo. O sistema do brahmanismo falava no espírito que ia se aperfeiçoando até se confundir com Brahma. Nós temos esta ideia do nirvana, que estabelece um tipo de perfeição, um tipo de chegada a um plano superior daquele que morre. Mas foi no século XVIII, XIX quase, que surgiu aquilo que nós chamamos a codificação. E este trabalho foi feito por um homem muito conhecido que se chama Allan Kardec. E ele diz aqui, neste livro, que se chama O Livro dos Espíritos, ele prega o que ele próprio chama reencarnação. E ele diz: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea continuar a depurar-se? E ele mesmo responde: sofrendo a prova de uma nova existência. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? A resposta: depurando-se a alma, indubitavelmente experimentará uma transformação, mas para isso lhe será necessário um novo corpo. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, temos muitas existências. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro?
E agora, esta pergunta, para quê? E a resposta de Allan Kardec, para melhoramento progressivo da humanidade. Então, esta mudança visa o homem mesmo ir sendo aperfeiçoado pelo seu próprio esforço. Isto realmente não é doutrina desse livro, a Bíblia. E eu acredito que haja muitas pessoas sinceras nessa crença, mas a coisa não é lógica, e começa que não é lógica com um raciocínio muito corriqueiro, muito simples. Se a reencarnação é para melhorar as pessoas, por que é que evidentemente o mundo está indo de mal a pior? E isso é inegável. A moral está em decadência, a corrupção está em todos os lados, a infidelidade conjugal está destruindo os lares, as esperanças estão caindo. Então, como se explicaria esta chamada melhora que é pregada neste livro dos Espíritos? Mas há um outro grupo muito numeroso que advoga o fato de que o homem sai daqui para o chamado purgatório. É interessante que o purgatório não é um tipo de inferno, mas é um lugar onde as almas ficarão e então aqui da terra os parentes, ou os amigos, ou os conhecidos vão ajudar a melhorar. Em outras palavras, nós voltamos ao mesmo princípio kardeciano, que a salvação é parte do esforço próprio. Então, suponhamos que alguém morreu e foi para o purgatório, mas a Bíblia não fala em purgatório. Suponhamos que fosse para o purgatório. E então ficasse dependendo de sufrágios que seriam feitos aqui, com toda a pompa. Acredito até que com certo grau de sinceridade, mas que este trabalho ele pudesse ajudar no aperfeiçoamento da alma. A salvação voltaria a ser dependente das obras humanas, que é o princípio que antagoniza com o ensino da Bíblia. Há um grupo que acredita que a morte separa o espírito do corpo e então esse espírito fica dormindo. Alguns grupos chegam a dizer que a morte é o espírito que dormiu dentro do corpo. E então argumentam que quando o nosso Senhor voltar, haverá ressurreição, então o espírito acorda e levanta-se para ser julgado. E aí agora entra um grupo que acredita que haverá o aniquilamento dos não crentes e o galardão dos crentes. Como se pode perceber, é um tema tremendamente amplo. Agora, o que é que a Bíblia fala sobre isto? Eu tenho dito sempre que nesta minha vida já vivida de alguns anos, eu tenho visto muitas pessoas dentro de um caixão. E tenho visto coisas tão variadas, por exemplo, quando estive na Austrália, naquela campanha de evangelização, foi na realidade a primeira vez que eu deparei com o fenômeno da cremação de cadáveres. Até então eu nunca tinha visto. E fiquei, de certa maneira, impressionado com o que se fazia na Austrália. Então, queimava-se o cadáver, daí a pouco dava uma caixinha pequena, era uma coisa tão solene, tinha um culto, adoração, depois o caixão ia
até a cremagem e daqui a pouco voltava uma caixinha com as cinzas, a família recebia. Eu me lembro quando morava nos Estados Unidos, como eu ficava impressionado com aquele trato que se davam aos defuntos. Era uma preparação que normalmente o defunto realmente fica mais bonito do que ele é em vida quando embalsamado. Mas eu pergunto, o que isso realmente significa para o morto? Nada, porque o espírito não está ali. O espírito não está mais naquele corpo morto. O espírito saiu. E então, o espírito foi para onde? Eu quero dar algumas passagens bíblicas que me parecem realmente muito interessantes. Aqui nós temos esta passagem no livro de 2 Samuel, à altura do capítulo 12. O rei Davi tinha cometido um adultério com a mulher de um dos soldados do seu exército, e então tinha havido um nascimento de uma criança, e diz aqui o capítulo 12 de 2 Samuel. Natã, o profeta, repreende Davi e diz: o que o senhor rei fez não agradou a Deus, o Deus da santidade. E Natã foi para a sua casa, e o Senhor Deus feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Agora aqui no capítulo 12 vai então se descrevendo. E Davi buscou a Deus pela criança, jejuou, passou a noite prostrado na terra, e os anciãos da sua casa se chegavam a ele para o levantar, porém ele não quis e não comia com eles. Ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não nos dava ouvidos. Como, pois, lhe diremos agora que a criança é morta? Porque mais ainda se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor, adorou o Senhor e veio para a sua casa e pediu pão. E puseram pão diante dele e ele comeu. Disseram-lhe então os servos: o que é que fizeste, ó rei? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantas e comes pão? Respondeu Davi: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que ela é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Que coisa extraordinária. A criança já foi. Não adianta eu ficar lutando, porque a criança já subiu. A criança já está com Deus. Um segundo exemplo eu encontro aqui neste maravilhoso capítulo de 1 Reis. É o capítulo 17, quando o profeta Elias é mandado para comer na casa de uma viúva que morava em Sarepta. E ele vai, e a viúva o recebe, a viúva o entretém, e ele fica ali, e Deus dá à viúva uma criança. É interessante. Aliás, a história é toda bonita e vale a pena ler. A mulher, quando recebeu Elias,
ela disse assim: eu só tenho um pouquinho de farinha que eu vou usar para fazer um bocado de pão. Meu filho e eu o comeremos e depois morreremos. Depois disto, adoeceu o filho da mulher e a doença se agravou e ele morreu. Então disse a mulher a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade do passado e matares o meu filho? Então Elias disse: dá-me teu filho. E clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospeda afligiste, matando o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, a alma tornou a entrar no menino e ele reviveu. Eu quero dizer, amigos, que este sentimento de Paulo confere com aquela atitude de Davi, com a atitude de Elias, com as palavras de Jesus, e isto tudo entra no que Moisés escreveu em Deuteronômio: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te deu, não farás conforme a abominação da terra. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, adivinhador, agnosticador, agoreiro ou feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem necromante, nem mágico, nem aquele que consulte o espírito dos mortos. Porque quem fizer isto, abomina a Jeová. Ele não está dizendo que não há o fenômeno, ele não está dizendo que a parapsicologia não existe, ele está dizendo que Deus não admite que isso seja feito. Ele está dizendo que quem morre continua consciente, no céu ou no inferno, salvo ou perdido. No capítulo 28 de 1 Samuel, nós temos uma das mais tristes histórias da Bíblia. É quando o rei Saul, em decadência, foi atrás de uma feiticeira para fazer descer o espírito de Samuel para que ele conversasse com Samuel. E no momento, não é o tema todo que nos interessa, mas interessa esta conclusão da maldição de Saul, da parte de Deus, e a sua morte imediata por aquilo que ele fez. Quer dizer, ele insultou a Deus, ele entristeceu a Deus. Amigos, onde estão os nossos mortos? Eu quero agora que nós olhemos coisa muito bonita. Aqui no capítulo 11 de São João, no verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro estava lá, enterrado há 4 dias. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. O crente não morre. E isto está exatamente aqui nesta declaração de Jesus, quando ele, nos capítulos 5, 6, 7 e 8 de João, ele vai doutrinando que aquele que aceita Jesus nunca mais vai morrer. Eu me lembro quando a minha mãe, aos 49 anos, adoeceu de morte. Eu era pequenino, nós éramos 15 irmãos e alguns pequenos, eu não era o menor, mas era dos menores. E a mamãe deu uma bênção a cada um dos filhos, deu um conselho a cada um. E ela disse: eu vou para Jesus. E sorriu, e foi, e é o rosto que
que eu nunca conseguirei esquecer. Aquela convicção de que ela estava deixando o mundo e indo para o céu. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Mas eu tenho aqui, nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, alguma coisa que eu considero chave para muitos fatos. Eis que vos digo aqui um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta ressoará e os homens ressuscitarão incorruptíveis e serão transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal seja revestido da imortalidade. Há dois corpos. É interessante. O corpo espiritual e o corpo material. Melhor, eu diria, o corpo material e o corpo espiritual. Então, este corpo de carne do pastor Davi Gomes, seu professor agora, com um grande privilégio, esse corpo será transformado em corpo espiritual. Suponhamos que o pastor Davi Gomes faleça e seja enterrado. Seu corpo ficará ali no túmulo, mas o seu espírito vai para Deus imediatamente. Este é o ensino da Bíblia. Não há outro ensino. Agora, suponhamos aquele que rejeita a salvação em Jesus Cristo, que não aceita Jesus Cristo como Salvador, a exemplo do que eu disse em Lucas 16, ele vai acordar em tormento. Ele estará perdido. E alguém pergunta: o senhor ensina que o inferno é fogo, é aquilo? Não é isto realmente o que deve nos impressionar. O que deve nos impressionar é que a consciência atribulada vai se lembrar de todas as oportunidades perdidas. O corrupto vai ser advertido da razão que está no tormento, a sua corrupção. O imoral, aquele que está nos seus pecados e que recusar a salvação da parte de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho, irmãos, que a Bíblia é realmente maravilhosa. Falando sobre a vinda de Jesus, ele diz assim: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também Jesus igualmente participou, para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Para o crente em Jesus, o diabo é uma criatura vencida. O crente pode ser tentado, pode até cair eventualmente, mas o crente verdadeiro, diz o livro de Provérbios, ainda que caia 7 vezes, ele levantará, porque o Senhor o susterá com a sua mão. O Salmo 37 diz: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O livro de Apocalipse é glorioso. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas obras. E então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os sigam. Quanta consolação! Aquele que morre em Jesus Cristo, ele vai para a presença de Deus. Ele nunca mais vai voltar a um corpo mortal. E eu pergunto: e o que vai acontecer então no final de tudo? A resposta está aqui
nesta epístola de Paulo aos Tessalonicenses, precisamente no capítulo 4 da primeira das duas epístolas aos Tessalonicenses, e é exatamente isto que eu vou ler. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que já dormiram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, que nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. É algo maravilhoso. Os crentes que estão enterrados vão ressuscitar. O Espírito voltará e eles ressuscitarão com um corpo espiritual. E então, os que não tiverem morridos serão arrebatados. Os que tiverem morrido e ressuscitarem vão subir, e haverá aquela grande e maravilhosa estação orbital. Jesus e todo o exército dos salvos. E diz o apóstolo nesse capítulo 4 de 1 Coríntios, então subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Eu creio que a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito positiva. A Bíblia não nos deixa duvidar. E normalmente quando eu vou aos enterros de crentes, eu gosto de ler neste capítulo 4 de 2 Tessalonicenses, que fala da partida, e então aqui no capítulo 5, portanto, falando dos mortos, nós que estamos neste tabernáculo seremos revestidos. Não há pausa. O crente em Jesus Cristo fecha os olhos aqui, na fé solene em Jesus, acorda no céu, seu espírito. E nós dizemos que esse é um estado intermediário pela seguinte razão: porque esse que está no céu hoje, onde está minha mãe, onde está meu pai, estão alguns dos meus irmãos que já faleceram, eles voltarão com Jesus nas nuvens. E então haverá o encontro da Igreja de Deus nas alturas. E diz o texto, estaremos então para sempre com o Senhor. Agora a minha pergunta, é meu mérito? Não pode ser. E aí nós julgamos todas as outras teorias por fora, para baixo. A salvação é pela graça, mediante a fé. E isto não vem de nós, é um dom de Deus. A salvação é dádiva de Deus. Não há dinheiro que possa pagar um pecado que seja. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Purifica de todo pecado aquele que nele crer e que o aceitar como Salvador. Esteja certo, então, que ao morrer, o espírito sai do corpo para o céu ou para o inferno. Se eu pudesse apelar, eu pediria que você, em crendo em Jesus, marcasse agora seu nome no livro da vida e garantisse a certeza de que não morrerá nunca mais. Porque este
É o desejo de Jesus agora para o seu coração. Que Ele mesmo, na pessoa do seu Espírito, o ilumine. E se quiser mais algumas informações, nós teremos prazer de dá-las. Ou então, em outros vídeos, poderão encontrar a continuidade do estudo da Bíblia Sagrada. Amém.